Tarde a todos, então, sejam bem-vindos a mais uma formação do Programa de Ensino Integral. Para quem não me conhece, eu sou Lilian Scala, PEC de Língua Portuguesa da diretoria e faço parte da equipe, então, que acompanha as escolas P. Hoje nós vamos falar sobre o PIAF, já com vistas aí a 2023, e os meus colegas vão se apresentar agora. Eu peço que vocês mantenham o microfone fechado durante a formação, depois nós vamos disponibilizar este material para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês terão acesso ao nosso PowerPoint logo após a reunião, tá bom? Obrigada, passo a palavra. Obrigada, Lilian. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Luísa, eu sou PEC, também da Diretoria de Ensino da área de Ciências Humanas e faço parte da equipe P. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Roberto, PEC de Programas e Projetos da pasta, faço parte também da equipe P e sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a PEC Sara, de Ciências da Natureza, e estamos aqui para finalizar o ano letivo de 2022 com o nosso último acompanhamento sistematizado, né? Nós tivemos aí um problema com as nossas agendas, a questão de atribuição, de alocação, algumas demandas que ia precisar da parte da equipe ou da equipe toda. Então, nós alinhamos dentro do núcleo e resolvemos fazer uma reunião geral com todos vocês, né? É uma reunião de alinhamento mesmo, que a gente vai retomar algumas coisas sobre o PIAF, né? Pedimos aí que o CGPG, junto com o CGPAX, participem. Óbvio que tem muitos CGPACs que estão em sala de aula no momento, então os que estiverem livres participem. De toda forma, nós estamos gravando a reunião e estamos disponibilizando para vocês aí a partir de segunda-feira, né? Então, eu vou iniciar a primeira parte aí dessa reunião, falando da nossa agenda de hoje. Estão visualizando a agenda? Não, Sara, ainda está na primeira tela. Agora sim. Ok, Sara. Então, vamos lá. Nossa agenda, temos aqui a primeira parte. Vamos interpretar o relatório consolidado da avaliação 360. Depois, vamos falar da regra do documento orientador, sobre quais as competências que têm que ser escolhidas para trabalhar no PIAF a partir do próximo ano. Vamos retomar aí o cardápio de ações formativas. Vamos trazer alguns exemplos de materialização do PIAF no cotidiano escolar. E por último, vamos aí dar algumas sugestões de realizar curadoria de materiais e recursos para estudo, certo? Então, a primeira parte, a gente vai visualizar o relatório consolidado da avaliação 360. Acreditamos aí que a maioria de vocês já trabalharam aí com as devolutivas aos professores, né? E a gente vai retomar ele porque ele veio um pouquinho diferente esse ano, né? A gente vai interpretar, porque algumas coisas apareceram, outras não, então a gente vai retomar e entender ele um pouquinho melhor. Vocês já estão na tela? Observando a tela? Está sim, Sara. Então vamos lá. Tem aí um monte de setinha, né? Porque na verdade a gente destrinchou esse material aí para apresentar para vocês. Como é que esse consolidado ele foi apresentado a nós, né? Na avaliação 360, você já sabe que foram avaliadas as 7 competências do programa, né? Porém, quando a gente visualiza esse relatório, o que acontece? Algumas das competências, elas apareceram explícitas.
Porém, outras, elas apareceram implícitas. Tem até aqui no meio desse relatório premissa, né? Então, alinhando dentro do núcleo pedagógico, a gente achou ele um pouco confuso, né? Porque, na verdade, a avaliação 360, ela o objeto de avaliação em si são as competências. E acabou aparecendo ali premissa, e talvez isso gerou um pouquinho de confusão aí, certo? Então vamos lá. Na parte direita aqui da tela, a gente tem a competência do protagonismo que apareceu, né? E na competência do protagonismo, a gente visualiza os 3 macroindicadores que apareceram. Então, essa competência, ela foi avaliada os 3 macroindicadores, né? O respeito à individualidade, o protagonismo, promoção do protagonismo juvenil e o protagonismo sênior. Logo abaixo aparece a competência relacionamento e corresponsabilidade. Essa competência, ela aparece implícita. Vocês estão vendo aqui que aparece corresponsabilidade, né? Então, ela não vem escrito lá relacionamento e corresponsabilidade. Ela veio escrita a premissa da corresponsabilidade. O que foi avaliado? 2 macroindicadores, corresponsabilidade e relacionamento e colaboração. Então, dentro da competência relacionamento e corresponsabilidade, foram avaliados esses 2 macroindicadores aqui. Logo abaixo, a gente tem a competência do... Ai, não estou enxergando aqui, gente. Domínio do conhecimento e contextualização, né? Ela parece implícita. Por quê? Porque aqui vocês estão observando que ele colocou formação continuada. Formação continuada é premissa. Dentro dessa premissa da formação continuada, a gente tem 2 competências. Uma delas apareceu implícita, que é o domínio do conhecimento e contextualização. Quais foram os macroindicadores que foram avaliados? Domínio do conhecimento, didática e contextualização. Então, esses foram os 3 macroindicadores avaliados dentro da competência domínio do conhecimento e contextualização. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos sim, Sara. Sim, está perfeito. Então, continuando. No lado esquerdo da tela, nós temos aqui os macroindicadores que apareceram implícitos. As competências aqui, elas já apareceram explícitas, né? Aqui no caso, o domínio do autodesenvolvimento contínuo, disposição ao autodesenvolvimento contínuo. Ela aparece, é uma competência que ela aparece explícita, né? Dentro do domínio do autodesenvolvimento contínuo, qual o macroindicador que apareceu implícito, que ele não aparece escrito aí? A formação contínua. Como é que a gente fez essa interpretação? Nós voltamos lá na avaliação que a gente respondeu e a gente comparou com o mapa de competências. Então, a gente interpretou mesmo esse consolidado para estar apresentando aqui para vocês. Desculpa, pessoal, aqui a gente está com um problema aqui de internet. Então, vamos lá, continuando. Eu já falei das competências que estavam implícitas do lado direito, né? Agora eu estou falando, retomando, das competências que estão explícitas, que elas parecem, porém, os macroindicadores que estão implícitos. Então, vamos lá. Aqui na competência de fusão e multiplicação é uma competência, porém, o macroindicador multiplicação não aparece aqui, ele está implícito dentro dessa competência. Solução e criatividade também é uma competência, porém, o macroindicador criatividade ele não aparece escrito aqui, mas ele está implícito. Lá embaixo, disposição ao autodesenvolvimento contínuo, a competência aparece escrita aqui, porém, o macroindicador, formação contínua, não aparece.
E a competência aqui, ó, comprometimento com processo e resultado, ela aparece escrita aqui, porém, o macroindicador execução, ele não aparece escrito, certo? Então, a gente resolveu trazer essa interpretação, por quê? Para a devolutiva do PIAF, é necessário esse entendimento até para orientar os docentes aí quanto à escolha das competências, bem como o macroindicador a ser objeto aí de estudo, certo? E essa parte agora, quem vai conversar com vocês um pouquinho melhor é a Ana Luísa. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se há alguma dúvida com relação a esse relatório, tá? Quem tiver dúvida pode perguntar no chat ou abrir o microfone, porque aí a gente já esclarece nesse momento. Alguém tem alguma dúvida? Sara, enquanto as dúvidas vão surgindo, deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu vi que tem algumas pessoas colocando no chat a possibilidade de nós encaminharmos esse material para replicar em ATPCG. Assim que terminar a formação, a gente vai fazer os ajustes e já coloca para vocês naquele grupo de CGPGs, tá bom? Então, assim que possível, a gente disponibiliza sim. Podemos continuar? Então vamos lá. Acredito que sim, Ana. Não tem nenhuma mãozinha levantada, mas espera aí que tem uma pergunta aqui no chat. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Por nada, Vanessa. A Escola Casemiro da Rocha está perguntando assim, elas colocam que muitas vezes não ficava claro qual o problema real sem olhar as questões. Só que não vimos as perguntas feitas para os alunos. Como interpretar? Então, é o seguinte, nós observamos esse relatório, ele é o mesmo, tá, para todos os segmentos que foram avaliados, desde professor, CGPAC, CGPG, diretor e vice, esse relatório, ele é o mesmo, tá? Então, nós estamos fazendo essa interpretação aqui, justamente para clarear aí para vocês quais são as competências que estavam implícitas, nós colocamos aqui, e os macroindicadores que estavam implícitos. Então, esse relatório, ele é igual aí para todas os componentes, né? Componentes não, todas as funções. Né? Então, por exemplo, o professor, o objeto do PIAF dele vai ser, por exemplo, se for solução e criatividade. Então, dentro de solução e criatividade, ele vai estar realizando o PIAF dele aí, dentro da multiplicação, certo? Respondi a pergunta? Eu acredito que sim, eu não visualizo mais nenhum outro questionamento no chat. Então, acho que sim, acho que podemos prosseguir com a sua fala, Ana, e aí depois a gente vai, vez ou outra, olhando o chat para ver se surgem novas dúvidas. Tá bom? Passo a palavra. Vamos lá. Bom, professores, nós já falamos algumas vezes do PIAF, mas nós achamos importante ressaltar, depois dessa fala da Sara em relação às competências e os macroindicadores, que o PIAF, ele tem um objetivo. A construção do PIAF, ela não é aleatória. Eu sei que para muitos de vocês aqui isso já é óbvio, mas nós temos também PEIs que serão iniciantes ano que vem, e achamos relevante trazer isso para que fique claro para todo mundo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os objetivos para que vocês possam replicar isso para os professores depois de uma maneira que fique muito compreensível. Dentre os objetivos do PIAF, nós trouxemos 5 que nós consideramos os mais importantes. O primeiro deles é promover a reflexão acerca do potencial de construção e desenvolvimento
das competências próprias a cada profissional que atua no programa. Então, como desenvolver essas competências voltadas para cada profissional da PEI? É óbvio que o PIAF, ele é um documento que todos os profissionais devem fazer da mesma maneira, mas nós temos que ter um olhar voltado para cada um em especial, para que a gente consiga desenvolver essa evolução profissional. Então, as competências do mapa de competências, elas são a mesma para todos, mas a forma como essas competências são trabalhadas, ela pode e deve ser diferente de acordo com as características das fragilidades que o profissional apresentou lá na sua avaliação 360, isso para as PEIs que já estão em continuidade. Num segundo momento, orientar os profissionais do programa para a elaboração e execução dos planos individuais de aprimoramento e desempenho, visando o desenvolvimento das competências necessárias à realização de suas atribuições, ou seja, os profissionais do programa, eles precisam ser orientados sobre a forma como a elaboração do plano e o entendimento que ele vai desenvolver essas competências e as suas fragilidades. Monitorar o desempenho dos profissionais que atuam no programa de ensino integral, a fim de indicar objetivamente as expectativas e os resultados esperados. Então, esse plano, ele deve ser monitorado. Sem esse monitoramento, vocês não vão conseguir indicar se os resultados foram ou não alcançados. Possibilitar a autogestão de cada educador na sua formação continuada, promovendo um aprimoramento e a construção de competências necessárias à sua atuação no programa de ensino integral. Assim que o profissional assimilar como deve ser realizado o PIAF da forma mais correta, vocês estarão, de certa maneira, possibilitando uma autogestão, ou seja, o profissional ele vai promover o aprimoramento dessas competências que estão sendo trabalhadas no PIAF. Então, o próprio profissional, é óbvio que isso é um processo, ele vai compreender a melhor maneira de trabalhar essas competências e fazer com que elas atuem de forma positiva na atuação dele em sala de aula. É óbvio que isso vale para todos os profissionais do programa. E isso vai contribuir para o desempenho dos profissionais na avaliação de desempenho, na avaliação 360 e na de resultados. Então, vocês percebem que todos esses objetivos, eles devem ser trabalhados ao longo do ano, para que quando chegar no momento da avaliação, esse profissional, ele recebeu todo o apoio para o seu desenvolvimento profissional. E isso vai acontecer com que não tenha novidades negativas no processo desse profissional. Eu não sei se o eco é meu ou se tem alguém ligado. Por favor, desligar. Pronto. Em relação à elaboração do PIAF, os professores em continuidade que já participaram da avaliação de desempenho vão elaborar o PIAF com ênfase em 2 competências e um macroindicador que eles tiveram a menor nota, ou seja, nessa menor nota é ali que está indicando a maior fragilidade. Então, o PIAF ele vai ser elaborado em cima dessas 2 competências, justamente para que eles possam superar essa fragilidade. Já em relação aos diretores, aos vices, PCAs e PCGs, o PIAF de vocês ele vai ser realizado em cima de 2 competências do mapa de competências,
mas eles serão baseados nas fragilidades que serão indicadas pelos seus gestores imediatos. Ambos deverão ser monitorados conforme os alinhamentos. Em relação ao acompanhamento do PIAF, nós devemos lembrar que, após a elaboração do documento, a realização de reuniões bimestrais para acompanhamento e atualização das ações que estão em andamento, assim como as ações que ainda serão elaboradas, elas são tão importantes quanto a elaboração do próprio documento. Até porque o PIAF, ele pode ser atualizado, mas se não houver esse monitoramento, não há como monitorar e modificar um caminho que está sendo percorrido e que talvez não esteja dando muito certo. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui no chat. Se não houver dúvidas, eu passo a palavra. Bem, agora vamos retomar aqui o cardápio de ações formativas. Pode passar, Ana, por favor. Então, vamos lá. De acordo com o cardápio de ações formativas, né, esse cardápio, ele é... Por isso que o nome dele é cardápio. Ele vem com uma apostila com várias atividades, né, propostas pela SEDUC, porém nada impede que a escola ela desenvolva atividades, ela tenha um banco aí, um repertório de atividades, tanto interna quanto externas também. Os professores, eles podem fazer os cursos da EFAP, eles podem fazer outros cursos. Nós já sabemos aí que vocês estudam muito, que vocês não se restringem somente às orientações da SEDUC quanto à nossa formação continuada, porém é interessante a gente ter várias fontes de busca de aperfeiçoamento contínuo, né? E o PIAF, ele é um documento individual, porém nada impede que a escola ela crie espaços, né, momentos para que esses professores coletivamente acessem os seus PIAFs. Por exemplo, vocês podem oportunizar momentos durante as formações, a TPCG, a TPCA, para que esses professores acessem esse PIAF e compartilhem os seus saberes, as suas atividades, né? Por quê? Nós sabemos que a rotina de vocês de 40 horas dentro da escola, a maior carga horária em algumas escolas, eu não sei se em todas, acaba sobrando pouco tempo para que esses professores realmente um tempo grande para que eles executem esse plano, né? Ou seja, tempo para estudo, né? Então é muito importante a escola pensar que apesar de o professor ele tem a sua individualidade ali estudando, se empenhando na sua alta formação, porém, cabe aí dentro dos espaços de formação oportunizar momentos para que esses professores possam acessar esse documento, estudar, né, desenvolver alguma atividade, certo? O link do cardápio ele está aqui. Nós sabemos que esse cardápio ele está desatualizado. Na equipe do núcleo pedagógico, na diretoria, nós fizemos aí uma leitura desse material. A gente propôs aí a substituição de algumas atividades, certo? Porém, nós estamos aguardando aí as orientações da SEDUC para ver se eles vão mandar um documento novo ou se a gente permanece com esse material. Esse material é um material base, né? Um material aí para estar desenvolvendo as atividades. Porém, mais para frente, o Roberto ele vai dar algumas orientações de como a escola ela pode se organizar dentro dos materiais e recursos que ela tem para estar aí suplementando as atividades do PIAF. Por quê?
Para quem já estudou, já olhou essas atividades, para vocês que já estão aí operacionalizando o PIAF, a gente sabe que tem algumas atividades que elas já não têm mais efeito, né? O professor ele fez 1 ano, ele fez 2 anos, e ele realmente precisa de algo mais, né? Ele precisa sempre avançar, sempre se aperfeiçoar. Então a escola ela pode, vocês gestores, dar algumas sugestões de ampliação aí desse repertório, certo? Então o link do cardápio está, a gente permanece com ele, utilizando ele, até estamos esperando aí uma nova orientação para que, se porventura vir um material novo, a gente retoma aí essas orientações, certo? Agora eu passo a palavra para a Lilian, que ela vai dar continuidade. Oi, todos me ouvem? Sim, Lilian. Tá ok. Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que esse PIAF vai se materializar no dia a dia do profissional, porque nós sabemos que existem algumas divergências, né, algumas dúvidas em relação ao que vem no cardápio com a prática de cada profissional, porque como já foi colocado aqui, o PIAF ele é desenvolvido por todos os envolvidos no programa de ensino integral, então desde os gestores até os professores, e que o cardápio, como a Sara acabou de colocar para vocês, muitas vezes limita algumas coisas, então a gente pensou em trazer aqui um exemplo de como que esse PIAF vai se materializar no dia a dia da sala de aula, porque na verdade o objetivo do PIAF é sanar aí essas fragilidades apresentadas na 360. Então, esse exemplo que nós trouxemos para vocês, inclusive, vocês podem replicar em ATPCG, ATPCA, para que o grupo discuta, inclusive, e entenda, principalmente para as escolas que farão pela primeira vez o PIAF, como que isso se dá na prática. Então, a situação que nós trouxemos é a seguinte: o coordenador de gestão pedagógica da área de ciências humanas acompanha sistematicamente as aulas do professor de geografia. Dentre os pontos de atenção verificados inicialmente, ele observou, então, muitas aulas expositivas, o uso apenas do livro didático, aulas descontextualizadas da realidade dos estudantes, muita indisciplina e o professor muito irritado com estes estudantes. Então, este foi o panorama observado ao longo do ano pelo CGPAC de Ciências Humanas na aula deste professor de Geografia. Passa para mim, por favor, Ana. Na avaliação 360 deste professor, então, ele apresentou fragilidade extrema em 2 competências. Primeiro, na competência de relacionamento e corresponsabilidade, ficando, então, o macroindicador relacionamento e colaboração prejudicados, e também a competência de domínio do conhecimento e contextualização, com o macroindicador fragilizado, didática e domínio do conhecimento. Durante a devolutiva, então, dessa 360, o professor ele foi orientado a desenvolver o seu PIAF a partir destas 2 competências. Então, como a Sara já colocou aqui, a orientação é que sejam selecionadas as 2 competências com menor pontuação e para cada uma delas, né, um macroindicador. Então, essa foi a orientação que este professor recebeu. Aqui está bem pequenininho na tela para vocês, eu não vou ficar lendo tudo, porque como nós já colocamos, esse material vai ser encaminhado, mas eu grifei algumas coisas que eu quero chamar a atenção com relação à efetividade desse PIAF na prática, porque, na verdade, o que o PIAF ele vai propor ao profissional? Um aprimoramento. Então, ele não vai criar algo novo, ele vai aprimorar a sua rotina. Então, no caso, como nós estamos falando de um professor, o que ele vai fazer dentro dessas 2 competências e para cada uma o macroindicador que foi sinalizado para ele? Ele vai pensar em como aprimorar essa aula que ele faz, porque se a competência está fragilizada, assim
o que ser aprimorado. Então, pensando aí primeiro, né, na questão, na competência do domínio do conhecimento e contextualização dentro da didática, que seria aí a utilização de práticas de ensino e aprendizagem que facilitam a aprendizagem pelo aluno, ou seja, apresentar o conhecimento com clareza, o que esse professor poderia acrescentar em suas aulas dentro do PIAF para aprimorar para que esta competência seja alcançada. Então, eu grifei algumas coisas dentro do primeiro passo, que é a atividade, como, por exemplo, pensar nas habilidades e conteúdos envolvidos. Então, este seria o primeiro passo para que essa aula dele fosse uma aula didática, na qual os alunos compreendessem com clareza este conhecimento que ele está passando. Então, pensar na sequência. Qual é a sequência mais correta para que esse aluno compreenda? Qual é o passo a passo? Né? Quais estratégias o professor precisa pensar e utilizar para essa aula? Pensar na organização dessa aula também. Outra coisa importante é combinar tanto com o CGPAC quanto o CGPG para observar essa aula para dar uma posterior devolutiva, porque nós sabemos que enquanto profissionais, muitas vezes a gente vai no automático e nós nos avaliamos como, a minha aula está dentro do que é adequado, mas a gente percebe que às vezes um outro olhar amplia isso, né? Para, olha, isso aqui pode ser aprimorado, talvez se você diminuir o ritmo, já ajuda que o aluno que tem mais dificuldade compreenda e absorva melhor. Então, é muito importante também essa presença, né, tanto do CGPAC quanto do CGPG, para que haja essa devolutiva posterior. Para que ele pergunte também, né, tenha esse hábito de ouvir os alunos que são os envolvidos na atividade, se a explicação foi clara, se foi objetiva, e que junto com os pares, então, tanto com os professores da área, quanto o CGPAC e o CGPG, discutam melhorias, né? Então, a questão do apoiador aí no PIAF é fundamental para que haja essa discussão de quais seriam os pontos que poderiam ser aprimorados. E é importante também que fique claro isso, independente da competência e do macroindicador trabalhado no PIAF, que o exercício ele deve ser repetido várias vezes. Então, não adianta o professor que está com a didática comprometida pensar em uma aula. Não, ele precisa executar esse passo a passo em todas as aulas. Precisa que esse movimento de pensar, analisar e organizar seja feito com muita frequência, testando diferentes formas, o que deu certo, o que não deu certo, observar nas devolutivas, tanto do CGPAC quanto do CGPG, quais foram os pontos em comum salientados ali por eles, como algo a ser melhorado. Então, olha, o CGPAC disse isso, o CGPG também, então é um ponto de atenção. Que ele faça também as suas reflexões, de forma a incorporá-los à sua prática. Então, o objetivo do PIAF é que esse passo a passo de aprimoramento seja aos poucos incorporado à prática do profissional, para que isso se torne algo corriqueiro e algo frequente aí na sua metodologia. Tá? E aí, como que a gente sabe, então, se houve ou não essa melhoria do programa de ação? Então, o profissional, na verdade, né, ele precisa sempre planejar utilizando uma linguagem clara, as estratégias adequadas, utilizar-se da tecnologia. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos, né, para um professor que tem aí esse macroindicador da didática comprometido, para utilizar o Google Earth, o simulador, a metodologia de instrução por pares, entre outras metodologias, porque nós sabemos também que hoje em dia trabalhar com a tecnologia, ela faz com que a didática do professor vá se aprimorando, porque é o que os nossos jovens apreendem de uma melhor forma. E quais seriam, então, evidências de que esse PIAF está sendo executado, né? O plano de aula do professor, mostrando que essa aula foi planejada, mostrando ali o passo a passo de planejamento
e a devolutiva do superior imediato. Então, a Sara colocou para vocês, e a Ana também, né, a questão da importância desse PIAF ser monitorado para que o profissional ele seja levado aí a uma reflexão, mas também a uma devolutiva, se aquilo está sendo executado da melhor maneira, se está atingindo o objetivo, e o alinhamento do PIAF, o monitoramento do PIAF, ele é sempre feito na escala do alinhamento horizontal. Então, o CGPAC faz o monitoramento do PIAF do professor, o CGPG, o do CGPAC, o diretor, o do CGPG e do vice. Tá? Então, precisa que vocês pensem aí na escola com qual frequência esse PIAF vai ser monitorado. Pode passar, Ana, por favor. E aí, só para a gente fechar essa questão da materialização, agora falando do domínio do conhecimento e contextualização, dentro do macroindicador domínio do conhecimento, então o professor de geografia teve esse macroindicador sinalizado na 360 como fragilizado, quais as atividades aí que o cardápio vai propor para ele desenvolver. Então, aprofundar o conhecimento em sua área de atuação. Então, é a primeira coisa, né? O professor que ele tem prejudicado o domínio do conhecimento, ele precisa aprofundar o conhecimento dentro da sua área. Então, ele pode retomar estudos, ele pode fazer determinados cursos. Como já foi colocado, vocês têm autonomia, inclusive, para indicar. Então, o CGPAC, ele pode fazer indicações ao professor, ele não precisa ficar preso só ao que o PIAF coloca. O Roberto vai trazer para vocês algumas opções, né, de onde aprimorar esses conhecimentos. Uma outra atividade que o professor pode fazer é conversar com amigos que ele julgue referência no assunto. Então, dentro do próprio grupo, né, ouvir aquele professor, colega, com quem ele se sinta à vontade, né, sobre determinados assuntos da área, como que ele estuda, onde ele busca, fazendo boas perguntas, para que a partir disso ele replaneje uma sequência didática. Então, ele estudou determinado assunto que ele vai trabalhar com os alunos, ele pode planejar essa sequência didática e pode e deve pedir ajuda, né, e apoio do responsável imediato, que no caso do professor é o CGPAC, então tanto para avaliar aquela sequência didática que ele planejou, quanto para fazer o acompanhamento desta aula, dando a devolutiva, como eu já coloquei no slide anterior. E uma coisa importante também a ser dita é que para o desenvolvimento do PIAF, o profissional ele pode escolher um apoiador. O apoiador deste professor, deste profissional, não precisa ser necessariamente o superior imediato, né? Então, não necessariamente eu sou professora de língua portuguesa, o meu apoiador vai ser o CGPAC de linguagens. Não, pode ser um outro professor, colega meu de área, pode ser o próprio CGPG. E o que é esse apoiador? É alguém para quem este profissional vai recorrer em determinadas situações, de verificar se aquela sequência didática que ele planejou está legal, de repente assistir uma atividade que ele planejou para dar uma devolutiva, porque o PIAF é isso, gente, é a busca pelo aprimoramento profissional, né? E como nós já colocamos, e eu reforço mais uma vez, não deve ficar presa apenas a este cardápio da SEDUC, que está em grande parte desatualizado. Então, vocês têm aí autonomia para fazer essas indicações. E o que também serve como evidência de execução desse PIAF aí, que vai compor esse portfólio do profissional. Então, a participação dele em ATPCG, em ATPCA, o estudo das partes do currículo. Então, tudo que ele for conseguindo documentar como estudo, vai entrar aí como evidência deste PIAF, tá? E a melhoria do seu programa de ação, então, dentro do PIAF, seria elaborar, por exemplo, uma webquest para os estudantes sobre um tema de assunto. Então, também é extremamente importante ouvir os estudantes, né, que são aí os principais envolvidos na aula do professor, né, para ir tendo esse termômetro do quão evoluído está este PIAF, do quão eficiente ele está sendo, tá? Então, eu passo a palavra agora para o Roberto.
Obrigado, Lilian. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que está o som, por favor? Tá ótimo, Roberto. Tá, obrigado. Vamos falar sobre a curadoria de materiais. A curadoria, o que seria uma curadoria? É o cuidado e a escolha de materiais e recursos, né? Então, quando você vai proceder à escolha para um aprimoramento, você tem que ter determinados cuidados, e esses cuidados eles são fundamentais. Por isso esse termo curadoria, que é fundamental você ter um cuidado maior e uma escolha bem feita. E para isso a gente inicia falando aqui sobre nesse gráfico, falando aos CGPGs e aos CGPACs, sobre o inventário desses materiais e recursos e as bibliografias que tem no espaço da escola. Você precisa saber o que a escola tem para te oferecer. Quais materiais que estão ali à disposição, quais que você consegue e tem possibilidade de utilizá-los para melhorar, para aprimorar a sua didática, o seu trabalho, o trabalho dos professores, para que você consiga orientá-los. Também planejar a TPCA sobre materiais e recursos e como utilizá-los. Não basta apenas saber quais são, você precisa disponibilizar e informar a todos quais são esses e quais as possibilidades de trabalho de acordo com o plano de cada um, né? Nós temos, você pode utilizar como apoio as OTs e ATPCs da Diretoria de Ensino por áreas de conhecimento que trazem várias e várias sugestões, tem muitas delas, nos trabalhos de acompanhamento dos PECs da diretoria. Você consegue também boas informações a partir daí. Também incentivar os professores a contemplarem os recursos no planejamento dos guias de aprendizagem e do programa de ação. Isso é fundamental, importantíssimo. Alinhar e validar a PIAF com os professores, indicando leituras, recursos do acervo, de maneira a complementar as atividades do cardápio de ações, né? A gente imagina que o professor tem que ser sensibilizado no sentido de se aprimorar, né? Isso aí também funciona para todos, porque é de grande importância que a gente comprometa-se, né? E passe isso aos professores, a nossa formação, a formação deles. A gente não consegue melhorar se a gente não quiser melhorar ou se a gente achar que sabe tudo, não é mesmo? É complicado isso. Promover oportunidades para que haja efetivação do PIAF. Então, eventualmente, precisa retornar, ver como tem sido feito, ver se você conseguiu, se o professor está conseguindo ter uma melhora no seu acompanhamento, no seu trabalho, no trabalho junto com os outros, junto com os alunos, se ele consegue mesmo evoluir. Isso é importantíssimo. Não dá para fazer isso sempre, mas eventualmente você precisa retornar para que tenha condições de saber se com o PDCA, se ele está sempre, ixi, desculpa, confundi tudo, proceder com o PDCA sempre que necessário, né? Se a gente não tiver esse acompanhamento, há uma pequena confusão no caminho, não é mesmo? Então, precisamos promover oportunidades para que haja efetivação do PIAF via troca de experiências, proceder com PDCA sempre que necessário. Acho que agora melhorou, me confundi todo. Pessoal, passo a palavra para Sara. Sara, você vai fazer o encerramento? Olá, então vamos lá. Só fazendo a ponte, partindo do que o Roberto colocou,
A gente sabe que muitas escolas já têm esse procedimento, né, de fazer levantamento do acervo, que é um acervo riquíssimo que nós temos na sala de leitura, tanto para os estudantes como para os professores também, né, o acervo de livros de professores, esse último novo que chegou agora, em 2021, em 2022, tem excelentes títulos para serem estudados, trabalhados aí, tanto no PIAF, como até com os próprios estudantes, né? Então, o acervo que a escola tem de obras e de materiais, a gente sabe que é riquíssimo, né? Nós temos aí muitas escolas que fizeram aquisição via PDD de materiais, jogos, materiais de laboratório, materiais aí para desenvolver as aulas de tecnologia, né? Então a gente sabe que o acervo aí, os recursos são ricos, basta o professor ele ter esse conhecimento, que a gente já sabe que já é o procedimento, e principalmente que a gente sabe que todo ano chega professor novo na escola e todo ano a gente precisa retomar, né? Porque o acervo, principalmente o acervo de materiais, ele vai sendo atualizado. Todo ano aí as escolas estão fazendo aquisição de materiais. Então é muito importante, a gente colocou como sugestão, né? Sempre estar retomando, apresentando para o professor e as equipes aí por área de conhecimento realizar essa curadoria, né? Com apoio aí dos gestores, para melhorar aí, aprofundar e enriquecer esse plano PIAF de vocês e o trabalho de vocês que já é excelente, certo? Eu só queria retomar aqui, se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi apresentado aqui, se ficou claro para vocês, certo? Eu vou ler aqui o que está no chat, tá? A Vanessa está perguntando assim, se o novo link do site da DE para a elaboração do PIAF 2023 já está disponível e se tem prazo para a elaboração do PIAF 2023. Eu acho que o link, ela se refere ao modelo, né, Vanessa? Ao modelo do PIAF 2023? E com relação ao prazo de elaboração. O template do PIAF ele é o mesmo, tá, gente? É aquele mesmo que vocês trabalham, certo? Com relação ao prazo de elaboração, um alinhamento interno de vocês não foi passado para a gente um prazo X, mas é muito importante esse mês de dezembro agora, vocês já alinharem aí, como a gente já colocou no começo, muitas escolas já finalizaram ou estão em processo da devolutiva, né? Então, finalizando a devolutiva, vocês já podem aí esquematizar com os professores a construção desse PIAF, tá? Não precisa ter pressa, tá? Porque assim, o importante é o professor receber a devolutiva, né? Vocês orientarem esse professor nesse mês de dezembro para que no começo do ano letivo, eles já construam esse PIAF e já comece a efetivar esse PIAF a partir de fevereiro, né? A gente sabe que tem algumas escolas que já estão nesse processo, né, de orientação, né? Mas o importante é que fevereiro, o prazo para início das atividades do PIAF é em fevereiro, certo? Certo, a Leidiane também tinha perguntado aqui sobre o modelo do PIAF ser o mesmo, você já respondeu que é. A escola Casemiro está perguntando se o link é online diretamente no site da DE, painel do professor. Está perguntando, não, acho que ela está afirmando onde localiza o documento. Deixa eu dar uma passadinha. A gente pode mandar, é a seguinte, essa questão do painel, nós vamos fazer um alinhamento, uma reunião entre nós, para ver se ele permanece a partir de 2023, tá? Mas, de qualquer forma, a gente manda para vocês esse material e manda para vocês o template do PIAF, certo? Aí vocês vão orientando e eles já vão elaborando um documento, tá? Mas a questão se vai ter que subir para o painel, a gente tem que alinhar primeiro, a gente tem que verificar para ver se a gente vai continuar com esse sistema em 2023. Tudo bem? Sim, por enquanto eram estas as questões aqui no chat. Nós colocaram que ok.
Eu acho que é isso de dúvidas. Se alguém quiser fazer alguma colocação, levantar a mãozinha ou colocar algo no chat. Acho que é isso, pessoal. Não temos mais nenhuma dúvida aqui. Não vejo ninguém com a mão levantada. Ah, peraí. A Vanessa do Marali está agradecendo pelas orientações durante todo o ano. Por nada, nós também agradecemos, né? Já me antecipo aqui em nome da equipe PEI, pelo acolhimento de vocês conosco, né? Durante todo o ano, de todos os nossos encontros, tanto coletivos quanto em cada unidade escolar, né? Acredito que, não sei se nós teremos outras ainda este ano, né? Acredito que essa seja a nossa última formação. Então, também agradeço em nome de toda a equipe. E temos mais uma dúvida aqui. Os alinhamentos bimestrais poderão ser em ata? Não entendi a pergunta aqui do Casemiro. Tem alguma coisa anterior. Espera aí que eu perdi uma parte aqui. A planilha específica de monitoramento do PIAF, né? Ou os alinhamentos bimestrais poderão ser em ata? Bem, todos os alinhamentos, monitoramento com o professor, professor e gestor tem que ser registrado em ata, certo? Agora, quanto ao monitoramento, a gente não dá um documento específico, aí fica a critério da escola. Se vocês querem fazer por planilha, monitorei o PIAF dos professores tal dia, né? Vocês podem fazer para organizar o trabalho de vocês, o que for mais viável para vocês, tá? Sara, é que o ano passado nós fizemos uma planilha, lembra? Nós encaminhamos uma planilha do Excel de exemplo, né, de modelo para as escolas que optassem em seguir de monitoramento do PIAF. Será que Agora lembro. lembrou? Acho que é sobre isso Lembrei. que elas colocaram aqui. Sim, A você gente pode pode. encaminhar novamente, né? Sim. Você pode, é uma sugestão, tá? Por exemplo, para você ver a situação, para um controle seu. Eu monitorei qual é o status do PIAF dos professores da área de ciências da natureza. Status em andamento. Então, é um controle seu, né? Mas, quando você for fazer essa verificação bimestral, quando você for conversar com a equipe, você tem que ter o registro em ata, certo? Respondi? Sim, ela colocou que é isso. Acho que era com relação a esta planilha que nós sugerimos o ano passado, e aí a gente pode encaminhar para as escolas que ingressaram este ano também. Enfim, a gente pode disponibilizar no grupo, né? Que aí quem já tem, ok, quem não tem, passa a ter a planilha. Eu acho que é isso. No mais, aqui o pessoal agradecendo a formação, a parceria durante o ano. A gente agradece também. O pessoal está agradecendo, a Valéria está mandando um beijo para todo mundo. Beijo, Valéria, Leide. Nós que agradecemos. Olha, tem mais uma pergunta aqui, Sara, da Suelene. Quem poderá nos apoiar quando estiver com a PIAF pronta para que possamos fazer as validações? As validações seguem um alinhamento vertical, tá, Suelene? No caso do seu, quem vai fazer a validação é o seu diretor, tá? A validação e monitoramento e orientação é superior e imediato, tá? É isso mesmo, Suelene. Você colocou aqui que em relação às etapas, ações, todo o PIAF, de uma maneira geral, quem valida é o superior imediato. Então, o do professor, o CGPAC vai validar desde as ações que ele se propôs a fazer até as etapas cumpridas ou não, monitoramento, e o seu é o diretor. Tá? Então, conforme o monitoramento e a validação também é feita no alinhamento horizontal. Então, nós que agradecemos
a parceria com vocês. É uma parceria via de mão dupla, né? A gente acredita que a gente contribui baseado nas experiências de vocês, né? Todo grupo aqui é um grupo que aprende sempre, né? Ou seja, é um eterno aprendizado mediante um eterno desafio, né? Então a gente agradece aí o trabalho de vocês perante aí a gestão das escolas, né? O trabalho dos professores, a gente acompanhou aí a calibragem, né? E a gente viu aí as escolas com relação aos comentários, com relação à tranquilidade, né, do processo, e a gente fica muito contente aí de estar contribuindo um pouquinho com a experiência de vocês, e vocês contribuem muito com a nossa experiência. Então, muito obrigado a todos. E a gente finaliza, né? Provavelmente vocês têm ainda a culminância das eletivas, certo? Pode ser que a gente visite as escolas, que a gente quer ver, né? As culminâncias, o protagonismo aí desses estudantes, né? E que a gente vê aí uma gratificação aí do trabalho de vocês. Então, obrigada a todos, obrigada aí aos companheiros de apresentação, e a gente segue aí na esperança. Boa tarde, bom trabalho para vocês, e até mais. Eu faço minhas palavras das minhas colegas PECs, e um agradecimento especial às escolas que nós acompanhamos, né, Sara? As 4 escolas, que seriam o Josefina, o Expedita, o Colônia e o Hans. Nós passamos aí um ano muito agitado, né, de alguma maneira, e assim, obrigado aqui pelas palavras da Alessandra, e é isso. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela parceria durante todo o ano. Como a Sara colocou, nós gostaríamos de acompanhar a culminância das eletivas. Então, quando vocês tiverem datas, nos informe, por favor, né, para que nós possamos comparecer às escolas e prestigiar aí a culminância, né, dos clubes e das eletivas, enfim. E agradeço a parceria de todas também, as nossas escolas, né, minha e da Carolina. E em nome de toda a equipe PEI, da Diretoria de Ensino, eu desejo aí um final de ano que está se aproximando, tranquilo para todos nós, um ótimo Saresp e nos vemos em breve. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Todas as escolas, né, especialmente as que a gente acompanha, que a gente está mais próximo, né, Escola Casemiro da Rocha, Escola Felício Laurito, Escola... Ó, tá vendo como eu tô hoje? Tô bem esquecido. Ulisses Vitor, não podia ter esquecido. Ulisses e, finalmente, o Álvaro de Souza. Muito obrigado a todos. Algumas escolas que a gente visitou, eventualmente, também não são só as nossas, né? A gente visitou com os colegas também em alguma emergência, em algum suporte, algum apoio. E o trabalho em equipe que funciona sempre, né? Obrigado, a gente foi sempre muito bem recebido e que tenhamos oportunidade de continuar, né? Seguir nesse caminho. Boa sorte para todos nós.